Olá, conselheiros! Voltamos aqui comentando a Lei 8.112 para a Sebrasp. Esse é o segundo vídeo desse tema. Já tem o primeiro vídeo, a gente comentou do primeiro ao quarto artigo. Mas como que funciona isso? Eu vou ler o artigo, eu vou comentar sobre esse artigo, eu vou fazer uma questão da Sebrasp sobre esse artigo, se tiver. Para quê? A gente vai saber quais são os artigos que a Sebrasp já cobrou. Quais questões ela está cobrando agora atualmente? Quais artigos que ela já cobrou, mas cobrava no passado, não cobra mais? Ou seja, vamos detalhar tudo sobre a Sebrasp, sobre a Lei 8.112. Para isso que serve esse vídeo. Então, vamos ler toda a lei. Os 4 primeiros artigos estão aqui na descrição desse vídeo. Basta chegar na descrição e dar uma olhadinha, tá? Então, vamos agora para o artigo 5º. O artigo 5º está falando o quê? São requisitos básicos para investidura em cargo público. O que você precisa para investir no seu cargo público, para entrar no seu cargo público? 1. A nacionalidade brasileira. 2. O gozo dos direitos políticos. 3. A quitação com as obrigações militares e eleitorais. 4. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 5. A idade mínima de 18 anos. E 6. A aptidão física e mental. Esses aí são tudo que você precisa. É fácil? Não tem muita questão disso aqui não. Já vou falando direto. Isso aqui já não tem. Antigamente sim, agora não. Porque isso aqui é muito fácil. O que você precisa para um cargo público? Em todo edital já vem isso. Eu sei que a maioria não lê edital. Eu sei, estou falando você mesmo que não lê edital. Todo edital fala isso, você tem que ser brasileiro, existem algumas exceções, a gente vai ver nessa lei, você tem que ter gosto de direitos políticos, se você não tem seu título eleitoral, se você não está votando, essas coisas, você tem que estar tudo regularizado, se a quitação com obrigações militares para homens, o nível de escolaridade exigido, ou seja, se for um cargo de nível médio, você tem que ter nível médio, se for nível superior, você tem superior, ou seja, são coisas mínimas, que qualquer um sabe, né, que você tem que ter 18 anos, porque você tem que ser de maior para tomar posse, ou então você tem que ter aptidão física, porque, por exemplo, você não, dependendo, a aptidão física para você um concurso político é diferente da aptidão física para um concurso administrativo, não é verdade? Então, para cada cargo tem aptidão física, tem aptidão mental, você faz lá o psicológico, faz tudo. Então, você precisa, isso é o básico para você entrar no serviço público. Mas como a CESP cobra isso aqui nas suas provas? Vamos lá. A questão que eu tenho sobre isso aqui é de 2009. Tá vendo quanto tempo eu não cobro isso? Eu já falei, isso é fácil. Em 2009 não tinha esse monte de cursinho, em 2009 não tinha esse site de questões, em 2009 nós a gente usava mais com a apostila de banca. Ou seja, então na época eu podia cobrar com essas coisas básicas, já era difícil, pouca gente acertava. Hoje não, já está bem mais profissionalizado, não é verdade? Então por isso você tem que saber nesse vídeo aqui, você vai saber o que focar no seu edital. Você não tem que ficar estudando que a lei imensa toda. Você vai focar então, esse aqui, você pode deixar um pouquinho de lado. É bom conhecer ele, vamos ler ele. 2009, o que pediu lá em 2009? São requisitos básicos para investidura em cargo público, entre outros, o gozo dos direitos políticos e a quitação com as obrigações militares e eleitorais. A gente já viu isso aqui, entre gozo de direito político e quitação militar. Ou seja, só pegou o artigo lá, pegou 2 incisos dele e tacou aqui e perguntou se está certo ou está errado. Só isso, tá vendo? 2009, como é que as provas era bem mais fácil? Então, vamos ver se tem mais questão disso aqui. Não, por exemplo. Então, eu encontrei essa questão de 2009, quer dizer que as outras questões eu não coloquei aqui, que tudo abaixo de 2009 que eu encontrei. Eu peguei essas questões lá no Concurso, eu filtrei lá por cada artigo desse aqui e fui tentando encontrar as questões mais recentes para a gente fazer essa nossa estatística aqui, tá? Então, as questões, se você encontrar lá em 2008, 2007, por aí, tá? Vamos lá, vamos continuar lendo. Vamos olhar aqui o parágrafo primeiro. O que fala no parágrafo primeiro? As atribuições, ainda no artigo 5º, as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Guarda a palavra lei. Requisitos para entrar no cargo, só a lei pode dar. Não pode ser chefe do órgão, não pode ser chefe de setor, chefe da repartição, nem nada disso, não. Tem que ser a lei. Guarde bem isso, a CESP gosta disso. E para acompanhar isso aqui, pega a lei lá no Google, digita aí no Google, aí você vai encontrar essa lei atualizada, para acompanhar, imprime ela e vai marcando, vai circulando os artigos que você precisa. Esse artigo aqui não precisa tanto, mas vamos continuar lá. Parágrafo 2º. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para
provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservados até 20% das vagas oferecidas no concurso. O que você tem que guardar isso aqui? Pessoas portadoras de deficiência, 20% das vagas. Até 20% das vagas. Tá? Guarda isso, principalmente a palavra até. A CES pode perguntar lá para você. As pessoas portadoras de deficiência têm 20% das vagas reservadas? Não, é até 20%. Um concurso público, que eu gosto de inventar historinha, né? Então, vou inventar. Determinado concurso público de determinada prefeitura colocou lá 10% das vagas para deficiente. É até 20%. Tá, se é até 20%, tá certo, porque aqui eu falo, para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas. É até. Por quê? Por que fala até? Se tiver uma vaga lá, um cara tem uma vaga, ele pode colocar 20% de uma vaga? Não tem jeito. For 2 vagas? Também não tem jeito. Se for 5 vagas, ou seja, tem determinadas, vocês têm que olhar lá o objetivo, porque determinados números não consegue tirar 20% dele, e quando você consegue tirar 20%, ele já não é, pode dar menos que 20%, tá? Então, por isso que é até 20%. Vamos lá. Parágrafo 3º. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnologia federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros de acordo com as normas e procedimentos dessa lei. Já caiu. Por isso eu marquei federais, porque vai cair no seu concurso lá. De acordo com a Lei 8.112, as universidades e instituições de pesquisa, científicos e tecnologias municipais ou estaduais ou da União, ou seja o que for, poderão prover de cargos professores estrangeiros? Não, é federais. Marca federais. A CESP gosta disso. Quer ver, ó? Tem questão? Não encontrei questão sobre isso aqui. Mas eu já vi isso aqui em provas de concurso. Guarda a palavra federal, que é muito importante. Próximo artigo, artigo 6º, olha lá. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. Autoridade competente, não é autoridade de poder. Vai estar lá nessa prova. Provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato de autoridade do órgão, autoridade superior, autoridade máxima. Não, autoridade competente. Você adora essas palavrinhas, tá? Artigo 7º. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Ou seja, existem várias maneiras de você entrar no cargo público, mas a investidura originária que quer falar aqui é a posse originária. Eu posso ter um cargo público lá sendo um cargo em comissão? Você não vai tomar posse? Vai. Não. Porque você fez concurso público? Não. Então, vamos ver como a CESP cobra isso aqui. 2016, tá vendo isso aqui já é atual? Olha lá, 2 questões aí para vocês. Ó. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Tá vendo? Certinho, apenas copiou e colou. CESP assim, ela adora lei. Tá? Esquece jurisprudência, esquece STF, é uma outra questão que vai cair, isso mais para tribunal, tá? Para nossas questões aqui, como militares, PRF, PF, lei seca, guarda a lei seca, lá. Então tá certinho de acordo lá com o nosso artigo. Nosso artigo o quê? Com a posse, com o artigo 7º. Vamos lá. Agora, em 2013, a investidura em cargo público ocorre com a posse, a qual somente se dá nos casos de provimento de cargo por nomeação. Tá vendo? Por nomeação. A mesma coisa? Olha lá. Ocorre com a posse, mas somente em cargo de nomeação. Eu trouxe a questão de 2013 para você guardar esse finalzinho que não está lá na lei. Então você vai pegar a sua lei aí e vai completar lá para ela com a posse, porém para a CESP, em caso de provimento de cargo por nomeação. Anota aí na sua lei, anota isso, completa com as informações que as próprias CESP estão te dando. Vamos lá, mais uma questão sobre isso, ó, tá vendo como cai bastante? Em 2018 caiu de novo. Então esse artigo, tá vendo, caiu 2016, 18, 13, que está caindo demais. Você vai circular ele lá e marcar artigo importante. Esse artigo é importante, você tem que guardar ele. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Eu não tô, aqui não é vídeo de comentar a questão, não vou ficar comentando o que é nomeação, o que é exercício, o que é provimento, nem nada. Não é isso, eu estou comentando a lei. Vídeo de comentar questão, tem bastante no canal, vou deixar aqui na descrição para vocês. Mas comentando a lei aqui, tá? Só estou mostrando aqui
quais são, como ela vem cobrando na CESP. 2018, a mesma coisa, investidor em cargo público ocorrerá com a posse. Basta saber isso, você sabe. Lembrando que, como a gente viu lá na questão número... questão aqui número 2, olha lá, investidor em cargo público ocorre com a posse somente se dará nos cargos de provimento por cargo de nomeação. Tá? Posse e cargo de nomeação. Só tem que guardar isso para esses dois artigos. Artigo 8º, vamos lá para o 8º agora. São formas de provimento de cargo público. Então, quais são as formas? Já falei. Existem várias maneiras de estar no serviço público. A originária é a posse. Tenta qualquer. O provimento originário é a posse. Mas vamos olhar lá. A gente também pode entrar através de nomeação. A gente viu que através da posse a gente é nomeado. Através da promoção. Você está lá, você foi promovido. O que seria provimento? Primeiro vamos fazer isso. O que é provimento? É entrar. Lembra? Provimento é entrar em algo. Tá? Se você foi nomeado, você está entrando naquele órgão. Se você foi promovido, você está sendo promovido de uma categoria para outra. Então você está entrando em outra categoria. Está entrando. O 3, o 4 foi revogado, o 5 readaptando. Você quebrou a perna, se você vir, você trabalha o dia inteiro em pé, você não vai aguentar ficar com a perna só o dia inteiro em pé. Então você vai ser readaptado em um outro serviço que seja com cargos, salários compatíveis, igual ao seu, que seja com qualidades compatíveis, ou até mesmo cargo, por exemplo. Às vezes a gente passa por um determinado órgão público, e tem vários departamentos lá dentro. Vendo aquele departamento você não consegue trabalhar em pé o dia inteiro, mas tem um outro departamento lá dentro que a pessoa fica sentada o dia inteiro. Tá? Então você vai ter que olhar se tem o mesmo salário, se tem as mesmas atribuições, bem parecido o cargo, ou até mesmo o mesmo cargo, você ser readaptado em outro lugar. Então você está entrando em outro lugar. Você está reversão, é a volta do aposentado. Você está revertendo uma aposentadoria. Tá? Você está revertendo uma aposentadoria. Você foi, por exemplo, Jardel que foi aposentado porque o servidor lá que trabalha na aposentadoria, no INSS, a gente aposenta pelo Estado, ele contou um dos anos meus trabalhados 2 vezes, então eu já tinha tempo de aposentar na cabeça dele. Aí eu aposentei. Aí depois o outro servidor foi reanalisar minha pasta funcional lá e descobriu que eu ainda faltava 1 ano de trabalho para me aposentar. Eu vou ser revertido, eu vou voltar ao trabalho e trabalhar mais esse 1 ano para depois voltar para a aposentadoria. Isso é reversão. Volta do aposentado. Se está voltando, ele está entrando novamente no órgão. Se está entrando, é um provimento. Vamos lá. Aproveitamento. Vai te aproveitar em outro lugar. Por exemplo, tem um órgão público. Tem vários setores. Eu falei, os órgãos têm vários setores. Um setor está com pouca gente, o outro está com muita gente. Você pode ser aproveitado no outro setor. Ou então você pode ser aproveitado em outro órgão. Cedido por... Geralmente militar não tem isso, mas nas carreiras administrativas acontece isso. Você trabalha no órgão administrativo federal e a prefeitura está precisando de um servidor lá. Você pode ser aproveitado na prefeitura? Pode, tá? Então você vai ser aproveitado. Reintegração. Por exemplo, você foi demitido. Aconteceu alguma coisa lá no órgão e te demitiram. E depois reanalisaram tudo, viu que essa demissão foi injusta, que você estava certo, que você não era culpado, não sei o que, não sei o que. Você vai ser reintegrado ao órgão público. Então vai acontecer uma reintegração. Você está entrando. Tu que está entrando no órgão é um aproveitamento. Recondução. Você vai ser reconduzido ao seu cargo. Por exemplo, eu passei em outro concurso público. Já sou efetivo aqui, passei em outro. Mas não gostei da cidade lá que eu passei, eu quero voltar para o meu cargo anterior. Vou ser reconduzido ao cargo anterior, tá? Se eu passei no concurso público, passei em outro concurso público agora, e foi lá, não passei no estágio probatório lá, eu vou ser mandado embora lá, exonerado. O que vai acontecer? Vão mandar, aí eu posso ser reconduzido ao meu cargo anterior. Isso é recondução, tá? E como é que eu faço para decorar isso tudo aqui? Basta decorar o que é entrar. Você falou entrar, é aproveitamento, tá? Isso. Se tiver sentido de sair, aí é uma vacância, por exemplo. Igual esse exemplo que eu te dei. Eu passei em outro concurso, trabalhei lá, mas não passei no estágio probatório. Eu vou sair de lá e voltar para cá. Então lá está acontecendo uma vacância. Eu estou saindo de lá, vacância. Estou entrando cá novamente, é um provimento. Não que eu estiver entrando no provimento, não que eu estiver saindo, é uma vacância. Eu saí daqui que eu passei em outro concurso e fui para outro órgão. Aqui está acontecendo uma vacância. Chegou lá, aconteceu um provimento, eu entrei lá. Tá? Então, se você lembrar só isso. Você entrou, proveu.
Saiu vacância. Como que a CESP cobra disso? Olha lá, 2012, muito antiga, não é? Então aqui é mais um artigo, você já pode marcar lá que não vai ser cobrado muito nesse ano. Então não precisa ficar muito em cima dele não. Olha lá, e geralmente eles cobram o que é provimento, o que é vacância, não, quais os tipos de provimento, geralmente mais detalhado, a gente vai ver aqui mais pra frente, mas só o que é provimento, o que é vacância, já não está cobrando mais tanto isso como cobrava antigamente, ó, 2012. A reintegração e a reversão são formas de provimento derivado. Verdade? O que eu falei lá, provimento original? É o provimento da posse. Tá? Então, lembrando, a nomeação é o provimento original. Você vai tomar posse e vai ser nomeado. Esse é o provimento original, com a posse e com a nomeação. A nomeação com o provimento originário. Todos os outros é provimento derivado. Então, por isso a questão aqui está certa. Tá? Então, qualquer um que falou desse, readaptação, reintegração, reversão, é tudo provimento derivado. Tá? Falou, quando você foi nomeado, aí que é original. Tá? Originário. Então, vamos lá. A seção 2 agora. Vamos falar agora sobre cada um deles. Isso aqui que cobra mais do que se é vacância ou se é provimento. Vamos falar agora sobre a nomeação. Artigo 9º. A nomeação far-se-á em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado, de provimento efetivo ou de carreira. 2. Da comissão, inclusive na condição de interino, para cargo de confianças vagas. Então, tem duas maneiras de ser nomeado. Você vai nomear quando você passou no concurso, tomou passe e foi nomeado. Essa aí é cargo efetivo, quando você vai fazer um cargo efetivo. E quando é cargo comissão? Comissão é cargos políticos, tá? Agora no meu órgão lá, todos os órgãos públicos é assim, não sei como é a carreira militar, mas aqui no carreira administrativa, o que acontece? Todo cargo de chefia do órgão, nosso órgão tem vários setores e cada setor tem um cargo de chefia e tem uma chefia máxima, todos eles é colocado por político. É um deputado que escolhe lá e atacam lá, não querendo saber se a pessoa sabe ou não sabe o serviço, não querendo saber se ela está qualificada para ser o que é chefe. Não, simplesmente pega alguém e coloca lá. Pode estar qualificada ou não. Vai olhar se fez política para ele, fez campanha, se fez... Não sei como que eles escolhem, se é amigo, se não sei o quê. Tá? Assim que eles fazem. A política é assim. Então, esses são cargos em comissão. Esse cargo pode ser mandado embora na hora que quiser, porque é livre de exoneração e é livre de nomeação, então ele pode nomear quem ele quiser e ele pode exonerar na hora que quiser. Falar assim, agora não quero o Zé mais não, vou colocar a Maria no lugar dele. Pode, é o político que decide isso, tá, gente? Então, se for lá cargo efetivo, você tem que fazer o concurso, tomar posse e ser nomeado. Se você for cargo, então, que não é efetivo, você vai ter que fazer interino, vai ser o quê? Cargo em comissão escolhido por algum político, tá? Que você vai chefia e assessoramento. Como a CESP cobrou isso? Olha lá, em 2017, uma questão recente, hein? Recente. Os cargos públicos podem ser providos somente mediante nomeação em concurso público. Não é somente nomeação, não, tá? Porque para ser nomeado, vou voltar lá, então, nomeação pode ser tanto efetivo como não efetivo. Porém, para você entrar no cargo público, você não precisa ser apenas nomeado. Tem as outras funções, os outros provimentos que a gente já viu aqui. Tem a nomeação, tem a promoção, tem a readaptação, tem a reversão e tem todos os outros demais. Agora vamos para o próximo artigo, parágrafo único, no mesmo artigo agora, parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Já caiu na CESP? Já sim, senhor, lá em 2014. Tá bem antiguinho, né? Mas pode cair novamente, não tá tão antigo assim não. Quando cair assim lá 2009, 2010, essas coisas, aí eu falo, não preciso estudar não. Mas 2014, passou 2010, é bom você dar uma estudadinha assim, porque se acabar as questões recentes, eles vão pegar esse 2014 aqui, ó. Caso um analista do ICBBO, não importa o órgão, tenha sido nomeado para determinado cargo em comissão,
no próprio instituto, não poderá ser nomeado mesmo interinamente para outro cargo de confiança. Pode, se não poderá estar errado. A gente viu aqui, ó, voltar lá, olha lá, ó, nomeação, parágrafo 1, os demais requisitos. Não, peraí, fui errado. Errado aqui. Tá aqui, ó. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança. Aqui falam que poderá sim, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa. Ou seja, ele pode fazer as duas atribuições e deverá optar pela remuneração, mas ele vai ter que receber apenas sobre uma. Tá? Ele vai ter os dois cargos dele lá, vai fazer as duas atribuições dele, mas vai receber apenas por uma só, tá? Deu para compreender? Tá dando para compreender aqui? Eu leio na questão e leio a pergunta? Tá? Eu quero a sua opinião aqui para melhorar os outros, porque essa lei é bem extensa, então não adianta eu fazer uma coisa que vocês não querem. Comentem o que está faltando nesse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, gente. Toda semana tem muitas questões comentadas. Já temos aqui 600 vídeos aqui no canal. O curso completo para o IBGE. Estou colocando aqui vários vídeos agora para PRF, para PF. Vou colocar aqui vários vídeos especializados na Banca Sebrasp. Estou produzindo vídeo agora de informática para a Banca Sebrasp. Para não perder nenhum, você tem que estar inscrito no canal, compartilhando com seus amigos esse vídeo aqui, tá? Se você quer mais questões, estão deixando essa apostila aqui de lado, que não é minha, eu não fiz, não deu tempo em fazer questões da Sebrasp, eu estava muito ocupado com o IBGE. Então, eu estou indicando isso aqui. Eu sei que se você já tem seu cursinho, tem umas questões lá, mas se você quer mais questões comentadas, essa apostila aqui tem muitas questões comentadas da Sebrasp, só para você, tá? Vamos agora para o artigo 10º. A nomeação para o cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público, de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. O que você tem que guardar isso aqui? Nomeação. O que nomeação tem que ter? Habilitação em concurso público, de provas e títulos. Isso tem que guardar. Nomeação, você tem que ter habilitação em concurso público, de provas e títulos, tá? Você ser efetivo nesse caso. Você pode ser nomeado em cargo de comissão, que você não vai fazer prova não. Lembrando disso, a gente já viu isso aqui. Com comissão você não vai fazer prova não. Mas você foi nomeado efetivo, vê que está escrito a palavra efetivo aí, você decide colocar de amarelo, mas está efetivo aí. Aí você vai ter que fazer provas e títulos. Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na administração pública federal e seus regulamentos, tá? Vamos ver como caiu isso no concurso? Olha lá, como caiu isso aqui no concurso? Em 2017, questão recente, então você marca aí que está caindo recentemente. Ó, esse artigo aqui também caiu na Sebrasp. A investidura em cargo, emprego ou função pública exige a prévia aprovação em concurso público de provas e títulos na forma prevista em lei. Isso exige a prévia aprovação em concurso público. Investidura em cargo ou função pública? Não, os cargos de comissão não precisam. Se tivesse falado aqui investidura em cargo efetivo, cargo, emprego ou função pública efetiva, aí sim, prévia aprovação em concurso público. Mas não falou hora nenhuma que é efetivo. Então, tá errada por causa disso. Isso exige aí, olha a pegadinha, questão 2017, guarda bem isso aqui. A gente tem que guardar muitas pegadinhas da Sebrasp, que gosta de fazer as mesmas pegadinhas. Se deu certo uma vez, muitas pessoas erraram, com certeza vai dar certo de novo no próximo concurso. É assim que a Sebrasp faz. Ela pega as questões, olha, qual que teve mais erro? Essa, então essa eu quero. Tá? É assim que ela faz. Ela pega assim, ela faz uma base, ela coloca lá uns 10% da prova lá, questões todo mundo está acertando, para todo mundo continuar acertando, para não falar que ninguém errou tudo, tirar pelo menos o mínimo para passar. Coloca umas questões que a média acertou, e aqui é a questão que ninguém está acertando nos outros concursos, e ela faz suas provas. É assim que ela faz. Então, as questões fáceis e as médicas, você que já tem um cursinho aí, você já está acertando todas. Essas difíceis, você tem que guardar as questões que mais erram, tá? Mais uma questão sobre isso, ó. Mais uma, agora 2006, tá vendo? A distância grande entre uma pergunta e outra foi muito grande. Então, não é uma questão que é sempre cobrada.
mas foi cobrada recentemente, então a gente tem que ficar de olho nela. Vamos lá. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público, de provas ou de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação e o prazo de sua validade. Copia e cola. O que eu falei? A Sebrasp adora copiar e colar. Vamos voltar lá um pouquinho? Ah lá, não é a mesma coisa que no artigo 10. Não é só lá. Habilitação em concurso público de provas e provas de títulos obedecida à ordem de classificação e o prazo de sua validade. A mesma coisa. Questão Sebrasp é isso. É muito fácil fazer uma prova para Sebrasp. Ela vai pegar um artigo e colocar lá para tentar estar certo ou errado. E copiou, não fez nada. Ou então ela vai pegar colocar um in, colocar um exige, colocar um sempre, para fazer a questão ficar negativa, não é? Vamos lá então, agora o artigo 11. Eu não estou parando muito não, estou indo, porque senão eu vou ficar muito longe. Ó, lá, quase meia hora já de aula e a gente está no artigo 11 ainda, são 200 e tantos artigos. Vamos lá. Artigo 11. O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em 2 etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada à inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio e ressalvadas as hipóteses de inserção nele expressamente prevista. Deixei de amarelo lá o que é importante. O que eu deixei de amarelo aí? Conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira. Isso tem que guardar. Não é conforme dispuser o chefe da repartição, o órgão, essas coisas não. É a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira. Tem que guardar isso para ser Sebrasp, tá? Porque a gente tem uma questão disso aqui, ó. Olha lá. 2013, é antiga também. Então tem muito tempo que ela não cobra isso, ó. A nomeação para cargo de provimento efetivo será realizada mediante prévia habilitação em concurso público, de provas ou de provas e títulos, ou em algumas situações excepcionais, por livre escolha da autoridade competente. Viu por que eu marquei lá de amarelo? Falei, a escolha é da lei. Você guarda isso. Escolha da lei, do regulamento do respectivo plano de carreira. Então, a autoridade não pode, o órgão não pode, o deputado não pode, o presidente não pode. É a lei, tá? Guarda bem isso. É assim que a Sebrasp faz suas pegadinhas, tá? Então, uma questão bem antiga, mas a gente está olhando tese antiga para olhar quando que caiu. Você vai marcando aí. Eu tentei pegar a última que caiu de cada ano, tá? De cada artigo desse, sei lá. Artigo 12. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Eu já vi questão da CESP colocando lá por 3 anos, por 4 anos, por 1 ano, tá? Existe concurso validade de 1 ano? Existe. Por que existe concurso validade de 1 ano? Porque está escrito lá, concurso público terá validade de até 2 anos. Então, se um concurso tiver lá validade de 1 ano, quando ele for prorrogado, ele vai ser prorrogado por mais 1 ano. Aí já não pode ser prorrogado por 2 anos. Ele é sempre prorrogado pelo tempo do ano inicial. Se você fez um concurso público, a validade dele é de 2 anos, ele poderá ser prorrogado por mais 2 anos. É assim que funciona, tá, gente? Guarda bem isso aqui, porque pode ter uma questão lá, falando lá sobre um concurso público, você só tinha 1 ano de validade e foi prorrogado por mais 1 ano. Vai perguntar se está errado. Se pode acontecer isso? Pode. Então lembra, concurso público, validade até 2 anos. Então se é até 2 anos, ele pode valer 6 meses, pode valer 3 meses, pode valer 1 mês. Ele pode valer o concurso público valendo 7 meses e prorrogado por mais o mesmo tempo, tá? Então, nesse artigo 12, temos alguns parágrafos, olha lá. Parágrafo 1º. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação. Ou seja, aqui é o princípio da publicidade, vai publicar, então não tem questão disso não. Parágrafo 2º. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Aqui falando não se abrirá, mas já vi caso disso aí abrindo concurso. Porém, esse não pode chamar do novo concurso. Vocês têm que continuar chamando o concurso antigo enquanto a validade dele estiver
Vigência. Aí sim, acabou a vigência dele, que eles vão chamar desse novo concurso, tá? Eu já vi casos assim, mas você vai guardar para sua prova, que não vai abrir novo concurso enquanto o anterior estiver vigente. Questão, como é que é isso aqui? 2006. Ou seja, para agora a CESP não está cobrando. Porque em 2006 era outra época, vai ver que é outra pessoa que está fazendo essas provas. Em 2006 já falei, não tinha cursinho, não tinha não sei o que, talvez seja a mesma pessoa, mas ela queria cobrar umas coisas mais básicas. Então, a mentalidade da pessoa em 2006, você em 2006 tinha outra mentalidade agora, tem certeza? Não tinha? Então, vai mudando com o tempo. Então, não é o artigo que agora do momento que a Sebastião gosta. Você tem que olhar as últimas sessões, qual artigo que ele anda lendo, qual artigo que ele está mais com afinidade. Existe isso, tá? Por exemplo, se eu pegar um texto e mandar você fazer questão, você vai fazer questão de um determinado que você achou mais interessante, eu vou fazer do outro. Se daqui 2 anos, se a gente pegar o mesmo texto e eu dar para você, tem certeza que você vai pegar se não for pegar o mesmo artigo, você vai pegar um artigo bem próximo dele. E eu também, vou pegar bem próximo do que eu fiz agora, 2 anos atrás. Sempre assim, a afinidade da gente não muda assim, 1 ano, 2 anos. Então você pode olhar a questão que vai ser realmente a mesma, tá? Vamos lá, o prazo de validade, já falei que o prazo de validade, não, vamos lá, essa questão não linda não. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será publicado no Diário Oficial da União, em jornal diário de grande circulação. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado no máximo 2 vezes, não, no máximo 1 vez. Eu não falei que isso aqui quase não cai, né? Acabei de falar lá que quase não cai, caiu em 2006. Falei que quase não cai porque onde fazem muita questão da Sebrae, eu não vi esse artigo. Agora estou vendo aqui em 2006 cai, está vendo tanto tempo que não cai, ele então nem ia lembrar disso não. Então você quer lembrar, pode ser prorrogado? Pode, pelo mesmo tanto que ele era. Então se o concurso valia 2 anos, é para prorrogar por mais 2 anos. Porém, no máximo, uma única vez. Você não pode sair prorrogando o concurso o resto da vida não, tá gente? Uma única vez. Por isso a questão estava errada. Questão 2006 agora de novo, tá vendo? Esse artigo aqui caiu só antes de 2010. A respeito da Lei 8.112 de 1990, assinale a opção correta. Eu não vou ficar lendo a alternativa não, porque o intuito aqui é mostrar que caiu esse artigo. Em 2006 caiu de novo, olha lá. Servidor público, não, a resposta seria a letra B. Servidor público não está, se for reprovado no ensaio probatório, será exonerado do cargo público que ocupa. Mas isso aqui não é a matéria que a gente está lendo agora. A resposta seria na C, tá aí como errada também. Tá vendo o mesmo erro? Olha lá. Cada concurso público terá validade de até 2 anos, tá certo? Podendo ser prorrogado por 2 vezes. Tá vendo que o erro é o mesmo? O que a CESP faz? Ela realmente coloca o mesmo erro sempre. A afinidade dele, o que ele achou para dar erro. Então ele sempre vai colocar por 2 vezes. As 2 estão no mesmo ano ainda, não falei? Quando a gente começa a cobrar a questão de um artigo, a gente sempre cobra desse artigo. Mas quando passa 10 anos assim, a gente esqueceu. A gente já pegou outras afinidades, a gente está com outra mentalidade, outras coisas. Então em 2006 você viu que sempre está pegando, colocando 2 anos no lugar de uma. Não, 2 vezes no lugar de 1 vez só, tá? Vamos agora então, passando agora para a posse, da posse e do exercício. Artigo 13. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Tá? Então, vamos guardar isso aqui. Parágrafo 1º. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contado da publicação do ato. Agora sim, está mais importante. Mais importante aquele negócio que eu não achei questão. Ó, parágrafo 1º. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias. Prazo de 30 dias. Pode ser com 29, pode ser com 28. É como se fosse falar assim, até 30 dias, contado da publicação do provimento. Tá? Parágrafo 2º. Em se tratando do servidor que esteja na data da publicação do ato de provimento em licença previstas nos incisos 1, 3, 5 do artigo 81, ou afastado em hipótese dos incisos 1, 4, 6, 8, a linha A, B, D, E, F, 9 e 10 do artigo 102, o prazo será contado do termínio do impedimento. Ou seja, se tiver licença,
o prazo termina no impedimento, tá? Após, por que sinal de licença? Igual eu te falei, você já tinha outro carro, passou, vai tomar posse em outro carro, mas você está licença no primeiro carro, então por isso tem esse tempo, tá? É isso que acontece. Parágrafo 3º. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Ah, isso aqui é mais importante ainda. Procuração específica, você não é obrigado a tomar posse, tá? Se você quiser mandar uma pessoa, desde que você faz uma procuração específica, você fez em seu nome, a pessoa te representar, sim, essa outra pessoa vai tomar posse em seu lugar. Você estará tomando posse, só que a outra pessoa vai estar te representando, tá? Isso está falando aqui. Por quê? Como caiu esse concurso? Em 2011, olha lá. Assinar a opção correta considerando as disposições gerais da Lei Complementar número 46 de 1994. O que está falando aqui? Olha lá, a resposta seria isso aqui, ó, letra C. Na nomeação para cargo em comissão, se dará preferência ao servidor público efetivo, ocupante do cargo de carreira técnica ou profissional, atendido aos requisitos definidos em lei. Mas a gente não está estudando isso. O erro está lá na D, falou lá. Posse é ato de aceitação expressa das atribuições. Sim, você está aceitando as atribuições do seu cargo. Deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, formalizando com a assinatura do termo próprio pelo empossado, sendo vedado ao servidor, nesta circunstância, fazer-se representar por terceiro. É vedado? Já viu que não, você pode fazer uma procuração e a pessoa te representar lá e tomar posse. Você estará tomando posse, a pessoa estará tomando posse em seu nome. Você que vai tomando posse, mas a pessoa está te representando. Pois está errado aqui, ó, 2011, bem antiguinha essa também, né? Parágrafo 4º. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação, tá? Só se você for nomeado que você toma posse, só se você fez concurso que você toma posse, tá? Nomeação, quando ele fala cargo efetivo. Parágrafo 5º. No ato de posse, o servidor apresentará a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego, função pública. Por quê? A gente não pode ter dois cargos públicos, tá? Não é verdade isso pela Constituição? O servidor só pode ter apenas um cargo público. Ele não pode receber duas vezes do Estado. Ele não pode ter um cargo público e aposentadoria do Estado. Não, você recebeu uma vez só do Estado. Mas existem algumas exceções, por exemplo, 2 cargos de professor? Pode. 2 cargos na área de saúde? Pode. Um de professor, um de técnico? Pode. Existem outros casos também, igual de vereador, pode ser um cargo público. Ou seja, nesses casos, aí você vai declarar lá, eu já tenho um cargo de professor. Aí eles vão olhar no arco, será que o de professor pode com esse? Esse aqui é um técnico? Então pode. Não, esse aqui não é técnico, então já não pode. Então, por isso você tem que declarar para o órgão lá olhar se precisa ou não. Vamos lá. Parágrafo 6º. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1º desse artigo. Ou seja, se não em 30 dias não tomar posse, ou seja, não vai estar sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo de 30 dias, tá? Só isso que eu ia falando. Vamos para a questão 2017. Isso aqui cai, ó, questão de 2017. Os cargos públicos podem ser providos somente mediante nomeação em concurso público. Não, cargo público não. Tem os cargos de comissão, tem várias outras maneiras de entrar no serviço público sem ser nomeação e posse, tá? Se fala assim, cargo efetivo, já é uma coisa diferente. Aí seria só nomeação mesmo. Agora, 2016, tá vendo? Essa aqui é muito importante esse artigo, olha lá, porque tá caindo, olha lá. Para assinar o termo de posse, o servidor deverá apresentar declarações de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício de outro cargo, emprego, função pública. Você não pode ter outro cargo público. Tá? Você vai ter apenas um cargo público. Você não pode ter um cargo público e ser aposentado, ou seja, você não pode receber 2 vezes de Estado, tá? É isso que quer dizer essa questão. Então, tá certinho, 2016. Viu? Então, aqui, e teria mais. Eu não estou colocando, tá vendo? O vídeo aqui tá ficando grande. Então, eu não vou ficar enchendo de questões aqui, não. Falei. Porque as últimas questões que caiu, você vai ver qual foi a data que está caindo. Então, 2017, ou seja, você tem que preocupar com esse artigo, sim, que está bem recente. Artigo 14. Já inscreveu no canal, gente? Já inscreveu?
Eu vou continuar temando aqui, se o concorrente está inscrito e ele vai comentar, vai ler esse comentário aqui até o final. E não só está comentando, como ele já imprimiu essa lei e está fazendo todas as anotações. E você está fazendo isso? Então, escreva logo, para você não perder os outros artigos, tá? Então, chegando aqui, vou tentar chegar até o 19 hoje, 20 por aí. Vamos lá, artigo 14. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Guarda isso, inspeção médica oficial. Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Ou seja, só poderá ser empossado aquele que for julgado apto físico e mentalmente para o cargo. Já falamos disso lá no início. Você lembra que eu falei que tinha que ter 18 anos, tem que ter aptidão física, tem que ter aptidão mental e serviços militares e tudo mais. Eu falei lá, isso são requisitos básicos para você entrar no cargo público. Para essa questão, vamos lá, questão 2015, não está nem tanto atual nem tanto antiga, então cuidado com ela também, vamos lá. Relativamente aos agentes públicos, assinale a opção correta. Agora está querendo saber qual que está correta aqui. Vou pular direto para a correta, tá? Porque ela quer... Não, a nossa a gente quer incorreta, a letra D. Porque lá, é ilícita a exigência de prévia inspeção médica oficial. É ilícita? Não, é lícita. O que é uma coisa ilícita? Uma coisa contra a lei, uma coisa que não está dentro da lei. Seria uma coisa ilícita, ilegal, tá? Então, tá dentro da lei pedir inspeção médica? Tá sim, a gente acabou de ver isso aqui. Então, não viola preceitos legais para a posse do servidor em cargo público. Por que eu não estou comentando questão? Já falei, isso aqui não é um vídeo de questões comentadas. Questões comentadas estou deixando aqui na descrição. Tem vários vídeos aqui com questões comentadas já no canal. Da 8.112, então, e dezenas deles. Então, agora eu quero comentar essa lei para vocês verem o que realmente cai e o que não cai. Tem mais questão sobre isso? Olha, 2012 agora. A posse por meio do qual se dá a investidura em cargo público dispensa prévia inspeção médica. Dispensa? Não, tá bem que é a mesma coisa. Uma falou que é legal, a outra falou que dispensa. A pegadinha na banca CESP é sempre a mesma. A pergunta é a mesma coisa, essa é a mesma coisa. Olha lá. Então tá errado novamente. A questão 2012 e 2015 foram as últimas que eu encontrei sobre esse assunto. Artigo 15. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função pública. Então, não tem muita coisa aqui não. Parágrafo 1º. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. Então, tem 15 dias o prazo do servidor empossado entrar em exercício. Você tem 30 dias para tomar posse, 15 dias para entrar em exercício. Já fiz em questão. Então, deve ser quando dá CESP, tá? Tem lá, elas vão trocar esses números. CESP adora número, SEBRASP adora número. Guarda os números, circula esse número. 15 dias aqui para entrar em exercício e 30 dias para posse. Ela vai trocar lá um número com o outro. Colocar que a posse é 15, o exercício é 30, você não pode cair nessa pegadinha, tá? Temos aqui, ó, questão de 2010, sei lá. Acerca da Lei 8.112 de 1990 e suas alterações, assinale a opção correta em relação às formas de provimento em cargo público. Como a gente não vem para o provimento, eu vou ler a correta lá. A reversão, como forma de provimento em cargo público, é o retorno da atividade do servidor público aposentado. Já falei para vocês, aposentou. Estava errada a aposentadoria? Você vai voltar, vai ser revertido no interesse da administração. E nem sempre é assim também não, gente. Já carreiras militares, eu conheço alguns militares que voltaram a trabalhar depois, que lá não fala aposentadoria, né? Você fala inativo, não sei como vocês dão. Eles voltaram a trabalhar, porque precisaram dele trabalhar de novo. Então, eles estão sendo revertidos. É uma reversão isso. Não quer dizer que a aposentadoria dele estava errada. Não, talvez o órgão precisou deles novamente. Talvez seja mais barato para o órgão chamar os aposentados do que fazer um novo concurso público. Então é vertido. Mas não é isso que eu vim aqui olhar nessa questão, não. Veja na letra B. Ó, o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício é de 30 dias. Não falei que é troca? Aí, o que eu falei? Que eu tinha acabado de falar.
falou aqui, ó, prazo do empossado, para entrar em exercício é 30 dias, contar da data da posse? Não, exercício 15 dias, tomar posse 30 dias, lembra disso? Eu falei, número é com a Sebrasp mesmo, guarda esses números aí, vamos colocar, guarda bem direitinho esses números. Parágrafo 2º, o servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato da sua designação para a função de confiança, se não entrar no exercício nos prazos previstos nesse artigo, observado o disposto no artigo 18. Ou seja, então se não entrar em exercício em 15 dias, será exonerado, tá? Do exercício. E se for cargo de confiança, o ato de sua designação para a função de confiança será tornado sem efeito. Então, se for com função de confiança, vai ficar o ato sem efeito, tá? Parágrafo 3º. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado, o servidor compete dar-lhe exercício. Ou seja, a autoridade competente que vai dar o exercício. Como caiu isso aqui? Como caiu em 2008. Então, é uma coisa que você não precisa se preocupar com esse artigo agora. Não está na cabeça do examinador, mas a gente tem que ver, vai que mudou o examinador lá da Sebrasp, vai que ele quis rever suas provas antigas e olhar os artigos que ele cobrava lá em 2008, em 2008, deixa eu olhar aqui, porque deve ter um cadastro no sistema lá. Qual artigo em 2008 que foi o que mais erraram? Pode escolher isso também, tá? Vamos lá. O servidor público que for nomeado em cargo público efetivo e não tomar posse em prazo legal será exonerado do cargo. Tá? Será exonerado? Peraí, alguma coisa está errada nessa questão, quem tá? Servidor público que for nomeado em cargo público efetivo. Você já foi nomeado e já tomou posse? Tem uma coisa errada aí, não? Não tomar posse no prazo legal, ou seja, como é que vai ser exonerado? Não, ele não vai ser exonerado. Vamos voltar lá na lei. Olha lá, o início do exercício se dará de função de confiança, se dará com a data da publicação? Não. Peraí, passei demais, achei. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de subordinação para a função de confiança se não entrar em exercício nos prazos. Exercício, o que a questão falou? A questão falou, o servidor público que for nomeado em cargo público efetivo e não tomar posse. Aqui falou tomar posse, lá falou tomar exercício. Tá? Se ele já tomou posse, ele tem 15 dias para tomar exercício. Aí, como ele tomou posse, ele poderá ser exonerado. Tá? Aqui, não. Aqui falou assim, se não tomar posse, não. Para tomar posse, ele tem 30 dias para tomar posse. Se não tomar posse, não tem jeito de ser exonerado de uma coisa que não é dele. Você só vai ser exonerado depois se você é efetivo. Aí, depois, se você for efetivo, você poderá ser exonerado. Antes, não. Tá? Por isso aqui está errado. Se não tomar posse, não. Se não entrar em exercícios, aí sim ele será exonerado, porque já tinha tomado sua posse. Antes disso, não, vai tornar sem efeito. E apenas não vai tomar posse, porque antes da posse nem entrou no cargo público ainda, tá, gente? Enquanto você não assinar sua posse lá, o cargo ainda não é seu, tá? Então, esse que foi o erro, trocou posse por exercício, vai trocar tantos os números, 15 de 30 dias, como trocar também esse negócio de entrar em exercício. Depois de entrar em exercício, se você não entrou em exercício, será exonerado, tá? Outra questão sobre isso aqui, ó. Se uma pessoa que foi nomeada para determinado cargo toma posse desse cargo, mas não entrar em exercício dentro do prazo legal, ela deverá ser exonerada de ofício, sim. Exatamente, falei, se ela não entrar em exercício, dessa vez colocou, entrar em exercício, ela será exonerada. Viu? Entrar em exercício. Não é tomar posse, porque se ela não tomou posse ainda, ela não é servidora pública efetiva. Vamos, no mesmo artigo, agora o parágrafo 4º. O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal. Hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exercer a de 30 dias da publicação, tá? Vamos agora, então, não tem questão disso aqui, e vamos para o artigo 16. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício
do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Também não achei questão disso aqui não. Então, aqui não tem muita coisa não, tá? Podemos pular, então marque aí que não tem questão. Se você achar alguma questão, escreva no comentário aqui. Se caso estiver fazendo algum exercício, talvez eu pulei alguma questão, talvez não achei, talvez tenha uma questão lá no meio eu não vi, deixe no comentário só para a gente, um ajudando o outro a complementar, porque talvez eu não coloquei no vídeo, mas alguém vai ler o comentário e vai ver, ah lá, fulano, não achou a questão, tá? Artigo 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data da publicação do ato que promove o servidor. Então, a promoção não vai interromper o prazo de exercício, vai continuar contando o exercício. Também não. O importante aqui é o artigo 18. Artigo 18. O servidor que deva... Eu estou falando aqui para Sebrasp, tá, gente? Você está fazendo concurso de outra banca. Eu vou comentar essa lei toda de novo, baseada em outra banca, como a Quadrix, que tem muitos vídeos aqui da Quadrix, muita gente procurando Quadrix, bancar Instituto OCP, o FCC. Eu vou comentar com questões dessas bancas também. Estou falando aqui que eu não estou achando questão para Sebrasp. Não vai me enganando, não. Eu já vi questão disso em concurso. Sim, já viu. De outra banca. Vamos lá, artigo 18. Já escreveu no canal? Escrevendo no canal, hein? Tô vendo gente que não escreveu. Vamos lá, artigo 18. O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório terá no mínimo 10 e no máximo 30 dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluindo nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. Então, a gente vai marcar aqui, bastante atenção. Exercício em outro município, não importa para quê, está lá em exercício em outro município. Mínimo 10 e no máximo 30 dias de prazo contados da ata da publicação do ato para retomada do efetivo desempenho das atribuições. Ou seja, acabou lá, foi cedido lá, você tem 10, no máximo 30 dias para estar no efetivo exercício e desempenhando suas atribuições, tá? Guarda isso, 10, no máximo 30, 10, no máximo 30. Sebrasp adora número, eu já falei isso com vocês. Por quê? Olha só nessa questão aqui de 2012. O servidor transferido, removido, redistribuído, requisitado ou cedido que deva ter exercício em outra localidade terá 30 dias para entrar em exercício, incluindo nesse período o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. Terá 30 dias? Então o máximo é 30 dias, então ele terá 30 dias. Terá exatamente 30 dias? Não, se coloca as palavras. Sempre a Sebrasp coloca exatamente, sempre, nunca, jamais, essas palavrinhas, mas está errada a questão, mas aqui não colocou nenhuma delas. Então terá 30 dias? Sim. Não falou exatamente 30 dias, porque é até 30 dias, tá? Então, tá certo, 2012. Mesmo artigo, parágrafo 1º. Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do término do impedimento. A gente já leu isso para trás, então se tiver de licença por algum motivo, o prazo vai contar depois que a licença acabar, só guardar isso. Parágrafo 2º. É facultado ao servidor declinar nos prazos estabelecidos no caput. Aqui não tem nada demais aqui. Vamos pular agora para o artigo 19. Vamos lá. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas, sem observado os limites mínimos e máximos de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente. Porque a gente trabalha ou 6 horas diretas, sem tirar o almoço, ou você trabalha, por exemplo, 8 horas, no meu caso, porque eu tiro a hora do almoço. Por exemplo, no meu caso lá, trabalhar administrativo, não é policial não. Eu posso chegar 8 horas, tirar lá uma hora de almoço e sair 5 horas da tarde. Tudo bem. Mas se eu quiser chegar 2 horas de almoço, eu posso? Eu vou sair às 6 horas da tarde ou vou chegar mais cedo? Eu posso chegar às 7h30 da manhã e sair 5h30?
Eu tenho essa flexibilidade. Vocês, se vão fazer PRF, IPF, é outro esquema que vocês vão olhar depois que vocês passarem lá. É outro esquema, tá? Isso está falando, você trabalha 6 horas diárias, isso é mais para administrativo ou judiciário. Ou então você trabalha 8 horas tirando hora do almoço. É só isso que está falando nesse artigo 19. E não vi isso aqui também, questão sobre isso aqui não. Se tem questão, me fala aí, gente. Eu não estou achando questão sobre esse artigo aqui não, tá? Temos aqui também o parágrafo 2º dele. Ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no artigo 120, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo não se aplica à duração de trabalho estabelecidas em leis especiais. Aqui também não tem muita coisa a preocupar aqui nisso aqui não, tá? Lembrando, inscreva, gente, ajuda esse canal a crescer. Inscreva no canal, compartilhe com um amigo. Você tem algum amigo que vai fazer o concursinho, vai fazer? Peça para ele acompanhar aqui com nós, 8.112, para não errar nenhuma questão na nossa prova. Tô lendo cada artigo e como a SESBRAS está cobrando cada um desses artigos. E você vai ficar de fora. E se vocês querem mais questões, tendo aqui de graça uma playlist, pode assistir os vídeos da Quadrix também. Por quê? A Quadrix é uma cópia da CESP. Questões bem parecidas, certo e errado também, já que você vai fazer prova certo e errado, é certo e errado também. Então assista o vídeo da Quadrix da 8.112, assista os nossos vídeos aqui da SEBRASP, da CESP, da 8.112, que vão te ajudar bastante. Assista o vídeo de questões comentadas até para o IBGE, porque o IBGE também é SEBRASP, vai fazer a prova. Tá? Lá também já comentei essa lei todinha, os artigos da Lei 8.112 que vai cair lá no IBGE. Assista esse vídeo. Se você quer fazer, você gosta de escrever, tem essa apostila aqui da editora Nova. Você, já falei, se quiser, já tem seu cursinho aí, se tem estratégia, o grande, sei lá, seja o que for. Mas, porém, mais questões sempre te ajudam, ainda mais comentadas de professor. Geralmente a gente vai nesse site de questões aí e as questões não estão comentadas pelo professor, não é verdade? Então, essa apostila aqui tem várias e várias questões comentadas por professores formados em direito e especializados na área. Então, que vai te ajudar bastante no seu aprendizado, tá? Para fixar o que você já aprendeu no seu cursinho aí, tá? Então, vamos agora então para o artigo 20. O que fala no artigo 20? Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses, durante o qual a sua aptidão e a capacidade serão objetivos de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade. Ou seja, todo final de ano a gente avaliar. Tá? Fala período de 24 meses, tá? Mas é 3 anos, tá, gente? É 3 anos. Mas na lei, na sua prova, vai estar lá 24 meses, que é 2 anos. Se a SEBRAS colocar 2 anos, tá errado. Ela tem que colocar 24 meses, tá? 24 meses, não é 2 anos. 2 anos é 365 dias vezes 2. 24 meses, não. Você não sabe que mês você entrou. Por exemplo, já pensou se você entrou em fevereiro? Fevereiro não tem 30 dias. Ou seja, então não pode colocar 2 anos que vai estar errado. Então, cabe recurso. Colocar 2 anos e falar que está certa. Mas na prática agora são 3 anos. Não é 2 anos mais. Na probatória são 3 anos, tá? Não é até 3 anos. Você tem 3 anos de estágio. E você não vai ser avaliado só no último ano. Vai ser avaliado todo final de ano. Se você é assíduo, se você tem disciplina, se você tem capacidade de iniciativa, se você é produtivo, se você tem responsabilidade. É isso que o órgão público quer. Quer os servidores que sejam ativos, assíduos e tudo mais, tá? É isso que está falando aqui no artigo 20. E também tem seu parágrafo 1º. Vamos lá, parágrafo 1º. 4 meses antes do fim do período de estágio probatório será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor realizada por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores
enumerados no inciso 1 a 5. Não precisa preocupar com isso aqui não. 4 meses antes do fim do estado probatório, então, é submetido a uma homologação da autoridade competente, que ele vai falar realmente aquilo tudo é verdadeiro, tá? Uma comissão inteira. Não preocupe não, que eu falei assim, a chefia vai ser cargo em comissão, sim. Mas não vai ser ela só que vai te avaliar, vai ser uma comissão com vários membros, colegas de trabalho. Você mesmo pode participar dessa comissão avaliando outros colegas, tá? Isso pode acontecer. Porque eu mesmo, se estiver na comissão, não posso me avaliar, vai ter o suplente. Então é assim que funciona no órgão público. Todo ano, apesar que todo mundo tira um notão, dificilmente você vê alguém sendo exonerado que tirou nota baixa, mas é assim que funciona. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anterior ocupado, observado o disposto no parágrafo único do artigo 29. Como eu falei, se você está no seu primeiro cargo público, você vai ser exonerado, não passou esse probatório exonerado. Mas se você está no seu segundo, por exemplo, eu estou nesse cargo público aqui, passei em outro concurso, lá não passei no estágio probatório, eu vou voltar para o primeiro. O que eu falei que se chama? Isso é reconduzir. Você vai reconduzir o servidor ao seu antigo cargo. Olha lá, será estável, reconduzido ao cargo anterior ocupado. Quando você entrou de volta do seu anterior ocupado, você está fazendo um provimento. Quando você saiu do outro lá, você fez uma vacância. Você tem que lembrar muito disso. Parágrafo 3º. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial, cargos em provimento em comissão do grupo de direção e assessoramento superiores a das do nível 6, 5, 4 ou equivalente. Ou seja, se você está no estágio probatório, você pode ir lá participar da comissão que vai avaliar os outros servidores, tá? Você pode ser cedido para outro órgão? Pode, desde que seja cargo de comissão, cargo de chefia. Esse cargo que eu falei que é político, que o deputado vai te colocar no outro órgão. Talvez você peixinho do deputado lá, que vai te querer colocar lá no outro órgão lá. Vai te pôr? Tá, vai te pôr. Você vai sair, mesmo sair probatório, você vai trabalhar no outro órgão, vai receber como chefia no outro órgão. Só para isso. Mas vai falar assim, eu estou no cargo administrativo. A prefeitura está precisando de um servidor lá. O Estado pode ceder? Pode. Mas quem está em estágio probatório, não. Tá? É isso que é falar aqui no parágrafo 3º. Tem o parágrafo 4º. Ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos no artigo 81, 1 a 4, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participação de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo da administração pública. Não precisa preocupar com isso aqui não, tá gente? Não, eu também não achei questão disso aqui não. Artigo 5º. O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos. Assim, já falei, tiver licença e afastamento, tudo é suspenso, tá? Assim como nas hipóteses de participação em curso de formação e será retomada a partir do término do impedimento. Sim, porque geralmente os cargos te dão vários cursos, fazer cursos online, cursos presenciais, aí você pode ser afastado para fazer um determinado curso, tá? A gente está falando aqui, mas não é coisa que a Sebrasp vai te cobrar, não. Chegamos aqui, já passou de uma hora de duração, já está cansado, eu quero beber uma água, eu quero descansar. Já. Então vamos parar por aqui. Artigo 21 para frente, eu vou selecionar questões, eu vou colocar e vou comentar para vocês na próxima aula. Se eu achar a questão do artigo 20, quando eu coloquei aqui, vou começar na próxima aula com a questão do artigo 20 aqui também, para a gente ver quando que começou, como terminou, e para a gente fazer uma ligação com esse aqui também, para não ficar vídeos perdidos, tá? Para quem começar lá vai ter que ver esse aqui, vai ter que ver o primeiro, tá? Assim que a gente vai fazer. Então, boa noite para todo mundo aqui. Eu espero que continue no canal, que compartilhe, me ajude bastante compartilhando esse vídeo. E se você vai fazer PRF, deixa aqui embaixo, deixa o comentário. Então você tem algum mineiro que vai fazer? Então quais fazer essa prova? Eu acho que vou fazer essa prova também, da PRF. Eu fiz a inscrição lá, mas não estou estudando nada. Você viu que todo dia eu estava postando vídeo, todo dia. Eu trabalho 8 horas por dia no órgão, presencial ainda, mesmo na pandemia, e ainda faço vídeo à noite, então não tem tempo para estudar para PRF. Estou ensinando o que eu já sei, eu vou lá, eu fiz a inscrição que eu achei que ia ter tempo para estudar, mas eu vou fazer por fazer. Vou lá provar que eu acerto todas de 8.112, todos de direito administrativo, todos de português, as matérias que eu ensino aqui no canal, vou provar que eu acerto todas. Por exemplo, penal, processo penal, não é comigo, mas eu vou tentar
essas matérias. E o que eu vou fazer? Vai ser lá que eu vou fazendo a nossa técnica do chute. Vê lá, se eu não sei nada de uma matéria, se eu chutar, o que vai acontecer? Então, essa prova da PRR, eu vou usar ela como cobaia para melhorar a técnica de chute, melhorar as coisas para poder trazer aqui para vocês. Como é fazer a prova durante a pandemia? Vou trazer um vídeo aqui sobre isso, vou fazer essa prova para olhar como é uma prova durante a pandemia, como chutar na prova quando você não sabe todo. Não estudou, eu não estou estudando nada. Você viu? Só fiz isso para BGE, BGEB, deu janeiro fazendo vídeo só para o IBGE, esqueci até da Polícia Rodoviária Federal. Igual que estou começando a fazer vídeo para ela, atrasado, mas eu comecei. Então eu vou fazer essa prova. Se tiver algum mineiro aí que vai fazer a prova em Belo Horizonte, deixa aqui um comentário, quem sabe a gente se encontra lá, tá? Então boa noite para todo mundo, bom descanso e até o próximo vídeo.